Imagina a cena! Um dos principais volantes da seleção argentina, ex-PSG e Juventus, chegando ao Vasco da Gama. O mercado de transferências nunca para de surpreender. E o nome de Leandro Paredes tem ganhado força nos últimos dias como possível reforço para o gigante da colina. O que seria uma contratação bombástica capaz de elevar o clube a outro patamar? Começa a tomar forma e a gerar especulações entre torcedores e jornalistas. E o mais intrigante, será que o Vasco está pronto para dar esse passo ousado? Paredes, que atualmente veste a camisa da Roma, tem um histórico de peso no futebol europeu. Com passagens pelo PSG, onde foi adquirido por 47 milhões de euros, e pela Juventus, onde teve uma temporada sólida, o volante argentino conquistou títulos e ganhou notoriedade. Agora, com contrato até 2025 com a Roma, a possibilidade de uma transferência para o Brasil não parece tão distante quanto parece. Os rumores indicam que, caso o clube carioca consiga acertar os detalhes financeiros e convencer o jogador a dar esse passo, ele poderia reforçar o meio-campo vascaíno, trazendo sua experiência internacional e sua habilidade em controlar o jogo. O que faz dessa possível contratação ainda mais instigante é o contexto do Vasco. O clube, em busca de um projeto de reestruturação e crescimento, tem mostrado interesse em nomes de peso para alavancar seu desempenho tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições continentais. A chegada de Paredes seria um claro sinal de ambição e de que o time está disposto a se reforçar de forma estratégica. E se for verdade, essa negociação pode ser um divisor de águas para a equipe carioca. No entanto, como toda grande negociação, o caminho não é simples. A Roma, com a qual Paredes tem contrato, pode dificultar a saída, ainda mais com o jogador sendo um nome central no elenco da equipe italiana. Além disso, o alto custo da transação e os detalhes de uma possível negociação podem ser obstáculos a serem superados. Mas o simples fato de que o nome de Leandro Paredes está em pauta já gera uma onda de expectativa nos corações dos torcedores vascaínos. Eles sabem que se o clube conseguir fechar essa contratação, será um grande trunfo para a temporada. Será que o Vasco da Gama irá conquistar mais um sonho impossível? Os torcedores estão de olho e a curiosidade só aumenta. A chegada de um nome como Leandro Paredes não seria apenas uma grande vitória para o clube, mas também uma mensagem clara de que o futebol brasileiro está atraindo nomes de peso para suas equipes. O futuro do gigante da colina pode estar prestes a ser escrito com uma assinatura internacional de peso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo. O jogador mencionado ainda não conseguiu retomar seu desempenho anterior e o treinador precisou buscar alternativas. A equipe se sagrou campeã estadual, mesmo com sua ausência em algumas partidas e sem ser decisivo. Em contrapartida, a falta de um goleiro específico é bastante sentida. Trata-se de um atleta que possui um papel decisivo em jogos. Embora a defesa tenha melhorado, isso não adiantará muito se o goleiro não estiver presente para fazer a defesa. A situação se torna ainda mais complexa, já que a equipe está prestes a começar o Campeonato Brasileiro, que contará com uma sequência pesada de jogos, além da Sul-Americana. A ausência desse goleiro é, sem dúvida, uma grande preocupação. Ele já havia mencionado em uma entrevista esportiva que jogou lesionado na final e estava lidando com dores. É uma situação bastante complicada. De acordo com as informações disponíveis, ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 e o tempo médio de recuperação para esse tipo de lesão, embora os clubes não costumem divulgar detalhes sobre o retorno, geralmente gira em torno de 3 semanas. É verdade que ele pode se recuperar mais cedo ou pode demorar até um mês. E isso representa um período significativo, especialmente diante da quantidade de jogos que se aproxima, pois a rotina até a disputa do Mundial será intensa, com partidas típicas acontecendo às quartas e domingos. Estamos diante de uma fase com um número elevado de jogos. Até a disputa do Mundial, as partidas ocorrerão, em teoria, às quartas e domingos.
Algumas delas vão acontecer às terças ou quintas, além das que ocorrerão aos sábados e domingos, mas a frequência padrão realmente será quarta e domingo, ou seja, 2 vezes por semana. A ausência desse goleiro em várias partidas é evidente. Um jovem goleiro apresentou um bom desempenho em um jogo fora de casa. Ele foi bastante solicitado e fez defesas cruciais durante o campeonato regional, quando teve de entrar em ação na ausência do titular. Em comparação com seu próprio desempenho, esse jovem goleiro evoluiu, mesmo que seja complicado equipará-lo ao nível que o titular atinge, sendo atualmente visto como um dos melhores do país. A distância entre eles é considerável, mas é importante destacar que o jovem melhorou, o que pode proporcionar a confiança que ele precisa para manter uma sequência positiva na posição enquanto o titular não retorna, o que pode acalmar um pouco os torcedores. Precisamos aguardar o retorno do goleiro titular, mas entre as notícias desfavoráveis existem boas novidades, como a renovação de um jogador importante. Essa informação foi divulgada por uma equipe do setor esportivo que mencionou que o contrato desse jogador, que terminaria em junho deste ano, será estendido até a metade de 2026, ou seja, um ano a mais de empréstimo. Claramente, haverá custos envolvidos com seu clube atual, que são de 850 mil, segundo essa mesma fonte, o que equivale a quase 5 milhões de reais. Para assegurar a permanência desse jogador, a equipe terá que suportar esse valor. Visto que a opção de compra era bastante alta, em torno de $1 milhão, aproximadamente 80 milhões de reais, uma quantia que realmente não seria viável para um atleta que atua como reserva atualmente. Ele começou bem o campeonato regional, marcando 8 gols e fornecendo 4 assistências em 36 jogos, sendo 17 deles como titular. Ele é um jogador útil, mas 80 milhões de reais é um valor extremamente elevado. O Campeonato Paulista começou de forma promissora. O atleta já contabiliza 8 gols e 4 assistências em 36 partidas disputadas pelo time, das quais 17 foram como titular. Seu desempenho inicial no torneio é positivo, demonstrando ser um jogador valioso. Entretanto, a quantia de 80 milhões de reais é de fato bastante significativa. Sendo assim, o mais prudente seria prolongar o empréstimo por mais um ano. Rumores indicam que apenas questões burocráticas impediam o anúncio oficial, que ainda não foi feito, mas há indícios de que a renovação por um novo período já esteja confirmada. Essa situação é importante, pois, caso contrário, o clube precisaria procurar novas alternativas para reforçar o setor ofensivo. Com a permanência do atleta, ainda é fundamental considerar outras opções para o ataque. E pensando na formação para o duelo contra uma equipe da Argentina, que ocorrerá às 7 da noite na arena local nesta quarta-feira, é preciso lembrar que na Sul-Americana apenas um time avança. A equipe está inserida em um grupo que inclui clubes da Colômbia, Uruguai e a própria equipe argentina. Assim, a formação deve contar com um goleiro, um lateral direito e um lateral esquerdo, além de 2 defensores. O meio de campo likely contará com 3 jogadores e a maior incógnita gira em torno de 2 deles. Nesta situação, cabe a escolha entre um ou outro, sendo que um deles pode atuar mais centralizado e o outro na frente, ou até mesmo considerar um terceiro jogador nessa função, como já foi observado em outras partidas. Além disso, surgiu a possibilidade de um atleta assumir essa posição. Embora sua atuação seja mais voltada para uma faixa um pouco mais intermediária, não necessariamente a de meia criador, apesar de ter essa capacidade. O fato é que o treinador deve escalar o que tem de melhor, pois na Sul-Americana somente um time se classifica. Com 2 jogos restantes nesta fase inicial fora de casa, conquistar pontos em casa e garantir uma vitória é essencial para criar uma situação mais favorável no grupo e assim avançar para as oitavas de final. É uma competição que a equipe ainda não conquistou e acaba servindo como um prêmio de consolação após a eliminação na pré-Libertadores. No entanto, é um torneio de grande prestígio, reunindo clubes importantes. A situação dentro do grupo apresenta um panorama um pouco mais otimista para que a equipe consiga avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um torneio que o clube ainda não conseguiu vencer.
Há uma sensação de prêmio de consolação após a eliminação na fase preliminar da Libertadores. Mas trata-se de uma competição respeitada, repleta de clubes tradicionais como Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio. Muitas instituições renomadas do futebol brasileiro estão na disputa. E o Corinthians almeja esse título, que garante uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte e um acesso imediato à final da Recopa Sul-Americana. Isso representa mais um troféu e uma oportunidade de competir contra o campeão da Europa League, trazendo mais calendário, prestígio e recursos financeiros. Portanto, é fundamental encarar o torneio com seriedade, sem negligenciar o Campeonato Brasileiro, que já se configura como um grande desafio. Com a ausência do jogador Hugo, há incerteza sobre a formação que enfrentará o Huracanga às 19 horas na estreia do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Existe preocupação em relação à escalação, já que o treinador está atento às lesões. Ele está indeciso entre escalar a equipe reserva novamente ou utilizar os titulares. A intenção apurada é aproveitar o maior número possível de jogadores disponíveis. Contudo, se os exames indicarem algum risco para um atleta, ele será poupado, assim como se houver qualquer sinal de desconforto durante o aquecimento. A escalação até o momento é a seguinte: Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e Gustavo Henrique na defesa e Ancher na lateral esquerda. No meio-campo, Ranieri é o titular da posição. José Martins costuma sentir dores musculares e, caso não jogue, poderá ser substituído por outro volante, como Carido. No setor central, a dúvida persiste entre Coronado, Romero ou Tales. Magnum. Acredita-se que a preferência será por Coronado, já que é importante avaliar seu desempenho. No ataque, caso Yuri não possa atuar, Romero entrará e, se o treinador optar por não escalar Coronado, ele poderá escolher Tales. Dessa forma, a escalação ainda está indefinida. É esperado que a escolha recaia sobre Coronado, pois essa é uma oportunidade crucial para avaliar seu potencial futuro. Se Yuri não estiver em condições de jogo, a entrada de Romero é uma alternativa. Porém, se o técnico não estiver satisfeito com Coronado e decidir escalar Romero, poderá optar por Tales, resultando em uma formação com Tales, Memphis e Romero, formando assim um trio ofensivo. Memphis atuaria como centroavante, com Tales de um lado e Romero do outro, enquanto a linha de meio-campo poderia contar com Carido, Ranieri e, quem sabe, José Martínez ou Breno Bidon. Com a ausência de Garro, seria interessante testar Bidon em uma posição mais avançada, já que ele possui boa habilidade em passes e é tecnicamente competente. Embora enfrente dificuldades na marcação, atuar mais à frente poderia ser vantajoso, permitindo que ele busque a bola. Contudo, será necessário esperar, pois essas são as opções do treinador para o embate contra o Huracan. O clube está em negociações para o empréstimo de um jogador e busca estender esse empréstimo. Resta definir o período, já que o desejo é que a extensão vá até o meio do ano que vem, enquanto a outra instituição deseja apenas uma prorrogação até o final do presente ano. O jogador também prefere permanecer até, no mínimo, o meio do ano que vem. Portanto, ambas as partes estão de acordo com essa extensão, enquanto a outra instituição apenas sugere a transferência até o fim do ano. O montante que os clubes estão negociando é de 850 mil, o que corresponde a aproximadamente 4 milhões e 800 mil, quase 5 milhões. Dependendo da taxa de câmbio e do valor do dólar do dia, que atualmente está em 5,6, esse valor pode sofrer variações. Hoje está em torno de 4 milhões e 800 mil, podendo chegar a 5 milhões em alguns dias. O clube já concordou em pagar essa quantia, mas está solicitando que a extensão do contrato seja até o meio do ano que vem. Se não houver acordo, a equipe já se preparou para arcar com os 850 mil para manter o jogador até o final do ano, o que significaria mais 6 meses de contrato, totalizando cerca de 6 milhões de reais. A instituição está tentando garantir que esse valor resulte em um ano adicional de contrato. Dentro do Corinthians, soube que a equipe está disposta a desembolsar
R$ 850 mil para garantir a permanência de Thales Magno até o final do ano, o que equivale a mais 6 meses de contrato. Esse investimento pode acarretar um gasto de cerca de R$ 3 milhões para o clube, que busca transformar esse valor em um ano adicional de empréstimo. É fundamental avaliar se esse montante é considerado razoável ou excessivo para assegurar que Thales fique até dezembro. Caso consiga prorrogar até 2024, talvez faça mais sentido, mas na minha visão, o custo é elevado até o final deste ano. Aqui trago novas informações sobre o Timão, incluindo detalhes sobre a possível formação e os valores relacionados a Thales Magno, além de mencionar jogadores que estão na mira, como Rodrigo Garro e Hugo Souza. É necessário discutir a lesão que tem gerado preocupações em relação a Hugo Souza, um goleiro extremamente confiável, sempre presente quando necessário. A sua ausência será um grande golpe para a equipe. Com Garro conseguimos administrar a situação, mas sem Hugo Souza as coisas se tornam mais complicadas. Minhas expectativas em relação a Matheus Donelli não são tão altas, pois ele é um goleiro que não oferece muita segurança. Ele possui menor estatura e não realiza defesas tão eficazes quanto Hugo Souza. A falta de Hugo Souza é bastante sentida. O Corinthians ainda está avaliando a possibilidade de contratar Igor Coronado, ou se poderá encontrar outra alternativa? Acredito que Igor Coronado merece mais chances neste momento, especialmente com a lesão de Rodrigo Garro, que não está disponível para a equipe. Este é o momento oportuno para que o treinador permita que Igor Coronado mostre seu potencial. Gosto do seu estilo de jogo, mas ultimamente ele não tem alcançado as expectativas. Observando o desempenho do Timão, este é o instante de utilizar Igor Coronado e evidenciar suas capacidades. Valorizo muito seu modo de jogar, mas ele precisa seize essa oportunidade e provar seu valor. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro foi sacudido por uma bomba nos últimos dias. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno, estaria prestes a fazer uma proposta bilionária para adquirir o Corinthians, um dos clubes mais emblemáticos do país. O ex-jogador, que coleciona conquistas tanto dentro quanto fora dos campos, está agora disposto a investir uma fortuna para se tornar o principal responsável por um dos maiores times da história do futebol brasileiro. A notícia pegou a todos de surpresa, gerando especulações sobre o futuro do clube e o impacto que uma negociação como essa poderia ter no cenário esportivo nacional. Ronaldo, que se consagrou como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, já demonstrou interesse no mercado esportivo como empresário, adquirindo o clube espanhol Real Valladolid em 2021. Agora sua mira se volta para o Brasil, mais precisamente para o Timão, clube onde encerrou sua carreira como jogador e viveu momentos inesquecíveis, como a conquista da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Seu envolvimento com o Corinthians vai além de uma simples história de amor, sendo também um elo com a sua trajetória como atleta. A proposta bilionária, ainda em fase de negociações, teria como objetivo não apenas a aquisição do clube, mas também uma reformulação estrutural, financeira e esportiva. Fontes próximas à negociação revelam que Ronaldo está determinado a reerguer o Corinthians, que atravessa uma fase de instabilidade financeira e resultados abaixo das expectativas. Com sua experiência no mundo dos negócios e no futebol, o fenômeno pretende aplicar sua visão estratégica para revitalizar o clube, modernizar o Parque São Jorge e tornar o Corinthians novamente competitivo no cenário nacional e internacional. A proposta de Ronaldo também acende o debate sobre o papel de grandes nomes do futebol, como investidores no esporte brasileiro. Além da sua experiência como atleta de renome mundial, o ex-jogador traz consigo o prestígio e a credibilidade que poderiam ser fundamentais para atrair novos patrocinadores e investimentos para o clube. A ideia de um grande ex-jogador assumindo a presidência de um clube tradicional como o Corinthians é um movimento ousado e sem precedentes, que pode definir uma nova era no futebol brasileiro. Com os olhos do Brasil e do mundo voltados para
Essa negociação, resta saber se a proposta de Ronaldo será aceita pelos atuais dirigentes do Corinthians e se, de fato, ele conseguirá fazer história não apenas como jogador, mas também como um magnata do futebol. A expectativa é grande e o futuro do Timão pode estar prestes a passar por uma transformação que marcará a história do esporte nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!